uma vez, hoje com a Filomena de Oliveira, que vai conversar um pouco connosco. Eu depois vou sair aqui de cena, vou deixar o espaço para a Filomena partilhar um pouco das suas histórias, das suas vidas, do seu percurso. Isto é uma conversa solta, acima de tudo, é isto que nós pretendemos destas conversas no feminino, uma conversa solta. E já temos aqui homens também, portanto, muito, muito contente por termos homens a dizer se isto é só para mulheres. E não, não é só para mulheres, é para quem quiser estar connosco. E por isso mesmo, bem-vindo a todos. Filomena, mais uma vez, muito obrigada. Bem-vinda. Obrigada eu pelo privilégio do convite, Eva. Muito... Isto, sabes que quando tu uma vez me disseste que não gostavas de eventos de mulheres, eu fiquei muito triste. E depois quando tu aceitaste o nosso convite, eu fiquei muito contente. É só porque és tu, porque normalmente não aceito. É raro, são raras as exceções que eu abro, Mas fico muito contente que estejas aqui connosco e eu vou desafiar-te aqui nestes 30 minutos de conversa e pedir também a todos que tenham questões, por favor, podem colocá-las aqui no bate-papo, nós vamos acompanhando e partilhar com a Filomena. E eu iria começar por pedir para quem é a Filomena de Oliveira e o que é que tu queres falar sobre ti nesta nossa conversa? Uau! Assim é pior, é mais complicado. É bem mais complicado, mas pronto. É só a Filomena Oliveira, como a maior parte das pessoas me conhecem. Bem, o nome todo acho que também não precisam, não é? Também já o conhecem, já o costumam ver aí pela mídia e por aí. Tenho o privilégio de ter dois nomes, um nome europeu e um nome que eu costumo dizer. O nome do Kimbo, se calhar, é um pouco mais difícil para quem conhece a língua, mas aqui vai, em todo caso. Eninariange Konganda, Kamarenge, Moachemonene wa Camborim. Então, o que eu disse foi que o meu nome lá em casa é Camarengue, filha mais velha de Camborim, que é assim que sou identificada no município do Curoca, que é o município que está no meu coração. Não da mesma forma que está o 1º de agosto, mas claro, é o meu município do coração. É um município no qual eu tive o privilégio de, como dizem os mais velhos, apanhar juízo, apesar de ter sido concebida no Morro Vermelho, no Parque Nacional do Iona, já que os meus pais casaram na Baía dos Tigres, e que o umbigo caiu no município do Lubango, na província da Huila, e naquela altura o CUNEN não existia, portanto eu apanhei juízo ainda na Huila, mas no território que é hoje a província do CUNEN, porque só a 10 de julho de 1970 é que ela foi desanexada e foi, portanto, criada a província do CUNEN como nós conhecemos hoje. Pronto, isso é um pouco, é o bilhete de identidade, vá lá. Significa que eu tenho um carinho especial e identifico muito com as 3 províncias do sul de Angola, Huila, Namibe, Cunene, porque é de lá de onde eu sou e onde estive e estou muito, muito tempo, e fez com que tivesse igualmente o privilégio de não só conhecer as grandes diversidades do nosso país, não só a nível geográfico, a nível biológico, mas e sobretudo da nossa fauna, da nossa flora. Portanto, eu acho aquele cantinho de Angola muito interessante, porque eu costumo dizer, acima dos 2.000 metros comemos pêssegos e cerejas e peras,
e depois descemos ao sopé da montanha e temos mangas, e Muito vamos por bom. aí abaixo e chegamos ao Namibe, temos um clima mediterrâneo, onde nós temos as videiras e as oliveiras, que coitadinhas agora estão a ser queimadas enquanto patrimônio biológico, mas os angolanos são assim. E depois entramos pelo deserto e de toda uma fauna exuberante temos igualmente, hoje muito debilitada, porque os seres humanos são extremamente insustentáveis na sua vida, na gestão dos seus recursos, e onde temos então uma planta muito conhecida, cujo primeiro registro na União Internacional da Conservação foi Sim. registrado como Tombua angolensis, e que mais tarde, à boa maneira imperialista, os amigos e os colegas de Frederick Welwitschia, foi o biólogo alemão contratado pelos portugueses que trabalhava no Kew Gardens do Reino Unido, acabaram por fazer um segundo registro dessa planta como Welwitschia mirabilis. Okay. Mas eu digo que nós devemos resgatar aquilo que é nosso e que, em vez de Welwitschia mirabilis, nós devíamos efetivamente resgatar o primeiro registro dessa planta maravilhosa e torná-la mais nossa, ou seja, designá-la como está registrada como Tombua angolensis. Por essa razão, a cidade ou a vila do Tombua, antigo Porto Alexandre, hoje chama-se Tombua, que é também um pouco, pronto, uma adaptação da língua local que designa naquela região específica a planta como Tombua. Portanto, isto é só para dizer que eu me identifico com a terra e pelas vivências que tive, e o grande privilégio que tive, não só de observar a natureza e trazer essas observações para a gestão do meu dia a dia, porque a natureza, ela tem o seu próprio equilíbrio, ela é capaz de se rejuvenescer, mas ela tem uma grande resiliência igualmente, e quando temos o privilégio de comutar quase que diariamente entre desertos e planaltos e savanas e áreas semidesérticas e litoral e o interior montanhoso, então nós temos, enquanto pessoas, absorvemos Energia. essa grande vivência da nossa natureza, e que nos torna, de alguma forma, robustos e resilientes também. Penso que o meu caráter representa um pouco disso. Um pouco, muito, diria eu. Porque, de facto, a Filomena é uma mulher com uma forte personalidade. E como é que é lidar com a sua forte personalidade vindo e utilizando a analogia que fez da natureza, num mundo em que profissional, também rodeado por muitos homens, como é que é encarada esta sua força feminina? Bem, aí está o grande problema. O grande problema que nós temos, de uma forma geral, nas sociedades humanas do planeta, porque tive também o privilégio de viver em Portugal, na Bélgica, no Reino Unido durante 9 anos, e de perceber também que a forma como a mulher é encarada no mundo do trabalho tem muito a ver com a educação que a mulher dá aos seus próprios filhos. Eu digo que o machismo não existe per si. Nós, mamães, quando parimos os nossos meninos, tratámos-los sempre como os príncipezinhos encantados,
já não tanto com as meninas são as filhas do papá, mas os meninos são os filhos da mãe. E nesta analogia dos filhos da mãe, nós acabamos por dar mimo demais, e como diz uma pessoa que me ajudou muito numa fase particular da minha vida em que tive que lutar contra um cancro, ele chama-se um psiquiatra brasileiro que se chama Augusto Curri, e ele diz que criança mimada, adulto imbecil. E isso é válido, e sobretudo nas nossas sociedades mais tradicionais, nós sentimos que efetivamente a mãe dá demasiado mimo ao menino. E o que acontece é que o menino cresce e que efetivamente ele sente-se o rei da pradaria ou da mata, usando as nossas expressões locais, e a falta de respeito que normalmente e a violência que nós assistimos na generalidade contra a mulher advém sobretudo dessa má educação que foi dada pelas próprias mulheres. Sim. Regressando à questão que a Eva me coloca, como é que eu me sinto no meio dos homens? E começou quando abriu a dizer que estava feliz por eu ter aceito trabalhar, partilhar no feminino a minha experiência. Porque dizia eu, não há muito tempo, que é difícil trabalhar num meio, sobretudo masculino, porque é difícil trabalhar se tem uma personalidade forte, se acredita naquilo que faz, se é capaz de se documentar e estudar as matérias. Isso cria dificuldades, cria sombras. E ao criar sombras é paradoxal que raramente os homens vêm contra mim. Eles usam muitas vezes mulheres para destabilizarem, criarem fofoca, criarem intriga. Não há muito tempo, acho que ainda se deve lembrar, dizia um homem no contexto de uma associação empresarial em que eu estava ou que estive ligada desde a sua gênese, dizia publicamente na televisão: vejam lá uma mulher a liderar uma confederação. Portanto, isto disse tudo é que a guerra que estava a ser feita não é porque não era a pessoa, era o facto de ser uma mulher que ousava estar numa posição desse relevo. Estar numa posição superior, e o pior de tudo, e cada vez mais me vou afastando de muitas destas associações, porque na realidade sente-se um clima em que, quando a Maria Filomena chega lá com os papelitos todos bem organizados e a lição bem estudada, é tal sombra que ela cria, é tal destabilização do status, e que eu faço, claro que não é inconscientemente, eu sei o que eu estou a fazer porque eu estudo a minha lição, para isso é que eu me predisponho a aparecer e a representar quem quer que seja, mas na realidade destabilizo porque as pessoas, sobretudo os homens, não são muito estudiosos, eles às vezes são mais espertos, mas as mulheres, para poderem chegar a um mesmo posto que o homem, têm que ter muito mais conhecimento, têm que ter muito mais humildade, e temos que estar preparadas sistematicamente para que pronto, nos combatam de forma injusta, sentimos muitas vezes injustiçadas, mas na realidade não devemos perder o foco, a razão pela qual eu ali estou e o que é que eu lá fui fazer. E se me mandam calar, pois às vezes mandam-me calar de forma desrespeitosa, mas às vezes calo-me, outras vezes não me calo. Situações houve já num passado
em que num contexto de um clube desportivo, em que o senhor presidente até deu um murro na mesa, eu também dei um murro na mesa. O senhor presidente levantou-se, eu também me levantei e perguntei-lhe, então e agora? É que isto não se trata de autoridade, isto Exato, de respeito, acima de tudo. trata-se de respeito e trata-se, sobretudo, de perceber, compreender e entender o trabalho que a outra pessoa está a fazer, independentemente de ser homem ou de ser mulher. Se estamos a observar os procedimentos e se estamos a gerir mudanças para melhor ou a tentar incutir a gestão da mudança, é claro que nem sempre é pacífico, nós sabemos disso, mas também sabemos que cada vez mais nós necessitamos de ser mais criativos, mais inovadores, mas, sobretudo, sermos muito mais capazes de observar procedimentos e as boas práticas e a ética, sobretudo, que é outra questão. Normalmente as nossas instituições pecam pela falta da ética, aliás, nós estamos, como estamos no nosso país, em bancarrota, é a falta de capacidade de gestão certificada, que eu agora aprendi. Esta é uma designação nova, gestão certificada. Mas também, sobretudo, a questão da ética, que é isso que nos falta e falta-nos a todos os níveis, é gritante. Nós às vezes ouvimos dizer temos que voltar aos nossos valores, mas o problema é que são os próprios mais velhos que deixaram de seguir os princípios de ética que havia anteriormente e que não fomos capazes de os passar para os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos jovens conhecidos da rua, porque eu lembro-me perfeitamente que quando eu era jovem, quando eu era criança, se eu me portasse mal na rua, qualquer mais velho podia pegar-me pela orelha e levar-me à minha sempre é possível, e nós sabemos, e sabermos o quanto digo eu também muitas vezes que o aprendizado advém sobretudo da dor, quer seja a dor física, quer seja a dor psicológica, porque isso dá-nos os limites que nós temos ou que nós devemos observar, a não ser que queiramos ultrapassar esses mesmos limites e tenhamos a consciência das suas consequências. Portanto, é basicamente isso que acontece. Sim, são raras as mulheres que conseguem estar de ombro a ombro no mundo dos negócios com os homens. Eles tudo fazem para que, de forma velada, direta ou indireta, se consiga ter menos oportunidades do negócio, a tal democracia econômica, a tal democracia das oportunidades é-nos negada e dizem-me assim, mas Filomena, até a ti, assim como uma pessoa como tu, sim, até a mim, e muitas das vezes as represálias são de forma velada, está vendo? Sim. Quando você precisa que um determinado ministério te trate de um assunto que não te trata, dar o exemplo, sou muito conhecida pela questão do IVA, não é? Naquela altura eu cheguei a 17 inspeções. Um bocadinho conhecida, um bocadinho conhecida. As tais represálias, elas apareciam na forma das inspeções, numa confusão de papéis e de processos que acabam por fazer com que a pessoa tente desistir, não é? Claro que, sob o ponto de vista da gestão
do negócio, se os problemas começam a ser demasiados e de uma forma racional, devemos ter a capacidade de os encerrar e de mudarmos para outras áreas que sejam menos agrestes no que diz respeito à questão das dificuldades que nos são criadas, mas não é por acaso que são poucas as mulheres que aparecem nas reuniões e que de forma contundente, mas de forma assertiva também e com conhecimento são capazes de rebater as questões e muitas vezes sinto-me sozinha. Sinto-me sozinha porque depois uma das formas de tentarem dissuadir a tua presença e a capacidade do argumento e lá está ela outra vez. Ela é uma confusionista. Mas, Filomena, tem uma história, a Filomena falou aqui de coisas, desculpa interrompê-la, muito importantes, que é a questão da criatividade, da inovação, da ética, e é isso tudo que, sobretudo num contexto em que estamos a viver agora, que vai fazer a diferença para a frente. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que sim, nós estamos demasiadamente dispersos, mas contidos dentro dos nossos lares, nossos próprios confinamentos, porque infelizmente nós não temos todos as mesmas circunstâncias e isso faz com que, quando o legislador determina que as pessoas devem ficar em casa, o conceito de casa, para além de ser diverso, ela também tem características totalmente adversas, porque a grande maioria, eu costumo, para melhor percebermos o nosso país, eu costumo usar uma figura que é a Angola do asfalto, a Angola da terra batida e a Angola da picada. Dizer aos cidadãos que estão no asfalto, fique em casa, é relativamente compreensível e entende-se o que casa quer dizer. E com mais ou menos conforto, com os problemas que temos, né? Que devíamos ter água para todos, energia para todos, mas mesmo assim no asfalto também nos falta. Quando vamos para a picada, a realidade é totalmente diferente e ficar em casa, se calhar, tem algumas benesses, comparando com quem está ou quem é mandado ficar em casa na terra batida. Sabemos nós que onde se encontra a maior pobreza no nosso país é exatamente nas áreas periurbanas, onde temos os nossos moceques, onde temos situações de muita precariedade e onde casa, para a grande maioria destes nossos concidadãos, é um cubículo de chapas, que é mais um abrigo do que é uma casa, já que já só se passa nesse espaço, portanto, o tempo de descansar e onde nós guardamos os nossos parcos haveres. Portanto, pedir a essas pessoas que fiquem em casa é consideravelmente diferente do ambiente em que o legislador pensou quando determina que temos que ficar em casa. Exato. E depois, cada uma destas decisões tem consequências, e as consequências são diferentes, claro. Porque, e aprendi eu no PMI, que para que possamos ter um objetivo alcançado, é necessário não só validarmos os requisitos, o ambiente, o próprio âmbito e percebermos o que é que isso significa para cada uma dos três grandes grupos em que eu dividi o país. Portanto, na realidade, muitas das vezes, os problemas que nós temos são criados por nós próprios e pela falta de capacidade que temos tido enquanto legisladores de não só validar os requisitos e o ambiente e o âmbito,
mas de percebermos bem quais são os objetivos que queremos alcançar. E neste âmbito, nós temos que ser muito mais criativos, ou é-nos exigido que sejamos muito mais criativos e inovadores para podermos sobreviver. E aqui a grande maioria dos cidadãos já nem está a pensar em sobrevivência das empresas, estamos a pensar sobrevivência da família, não é? E como é que nós agora vamos sobreviver se o negócio, e sobretudo quando falamos das micro, pequenas e médias empresas e do pequeno negócio familiar dos milhões de cidadãos que estão agrupados na tal área da terra batida, como eu expliquei. Portanto, aqui a criatividade e como é que nós agora vamos superar, ultrapassar, conviver com esta realidade nova, dizer. Porque... Filomena, deixa-me só cortar-te aqui um segundo. Nós temos aqui, estamos pelo Zoom, o Zoom tem uma limitação de tempo, como estivemos a aquecer os motores, gastámos alguns minutos. Eu tenho um desafio para ti, se tu quiseres e estiveres disponível mais 15, 20 minutos, 15 minutos, e eu também desafiava o nosso público como nós ainda não temos nenhum plano pago, portanto o plano é gratuito e daqui a nada vamos ficar sem acesso aqui à nossa conversa. A minha última reunião, eles deram-nos mais 15 minutos. Pois, mas a mim já me disseram que eu tenho que acabar porque já não tenho mais tempo. Não foram meus amigos, mas aquilo que eu desafiava, e porque podemos todos fazer, é sair e voltar a entrar no mesmo link. Eu sei que há sempre percas aqui pelo meio dos participantes, agradeço desde já quem nos acompanhou nesta primeira parte e nós fazíamos aqui uma espécie de um intervalo e voltávamos já de seguida para continuarmos a nossa conversa, que eu tenho aqui já uma questão para te colocar. Tá bom, da minha parte, vamos lá ver se eu entendi direito. É só sair, eu vou encerrar a reunião, desligo para toda a gente, exatamente, e voltamos a entrar com o mesmo link. Ok. Tá bem? Então. Até já! Então vamos a isso, mais 15 minutinhos, por favor, sigam-nos, eu vou encerrar a reunião e vamos voltar a entrar. Obrigada, até já!